encontro. Primeiro eu queria, antes de começar, contar uma história para vocês que eu escutei, aliás, que eu li essa semana. Uma história do Rebbe, uma história bonita. O Rebbe, em 92, ele teve um stroke, ele teve um AVC, um derrame. E quando ele teve um derrame, ele não quis ficar no hospital, ele ficou no quarto dele, na sinagoga. E os secretários então começaram a correr atrás de médicos, aparelhos. Eles precisavam também de um laboratório para fazer os exames de sangue, para controlar. Isso era quase que diário. Então eles ligaram para os laboratórios deram um prazo que em 2 dias eles devolveriam os exames, e não dava, tinha que ser uma coisa mais rápida. Então eles acharam um laboratório no Brooklyn mesmo, de 2 irmãos, e eles ligaram, falaram qual o tempo mínimo que vocês podem fazer para nos darem o resultado do exame. Aí para o Rebbe de Lubavitch, é uma coisa assim importante. Falaram que para o Rebbe de Lubavitch a gente faz qualquer coisa, você me traz aqui o exame às 10 horas da manhã, às 4 da tarde ele está pronto. Então ok. Então eles começaram a trabalhar com esse laboratório, e passam 1, 2 semanas, um mês, o secretário liga e fala: olha, eu gostaria que você me mandasse a conta. A gente quer pagar a conta também. O Rebbe sempre quis pagar, ele não queria presentes. Ele quer pagar a conta. Ele falou: ok, não se preocupa, eu vou te mandar a conta. Não se preocupa. E continuou trabalhando, passa 2, 3 meses, 4 meses. Depois de alguns meses, o secretário liga e fala: olha, você pode, por favor, passar a conta para a gente? A gente está querendo pagar. Ele falou: não se preocupa, vou passar a conta, não se preocupa. Bom, passou mais alguns meses, passou 2 anos. E veio o acontecimento de 3 de Tammuz, de 94, e no dia seguinte o dono do laboratório ligou para o secretário e falou: olha, ainda está de pé esse negócio da conta, posso passar a conta? Vocês querem ainda pagar? Ele falou: sim, queremos pagar, por favor, passa a conta. Mas 2 anos e meio de conta, vê se divide, né? Uma coisa assim. Ele falou: não se preocupa, a conta é um filho. Eu estou casado há 9 anos, eu e minha esposa, nós não temos filhos, já tentamos de tudo. Então a conta não é dinheiro, a conta é um filho. O secretário falou: vou passar isso para o Rebbe. Então o secretário foi até o cemitério, foi no túmulo e rezou e falou: essa é a conta. Foi embora. E pronto. Passou 14 meses, ele recebe um telefonema do dono do laboratório. Falou: olha, a conta foi paga. Nasceu um menino para mim. Ok. E depois disso ele perdeu o contato. E faz uns 8, 9 anos atrás, aproximadamente, teve alguma festa, alguma cerimônia que esse dono do laboratório foi convidado. Ele apareceu, um casamento, algo assim. E ele sentou perto desse secretário, se encontraram. Ele falou: esse é meu filho. Ele falou: puxa, esse é seu filho? Sim, você se lembra? Aquele filho? Ele falou: puxa, e qual é o nome dele? Ele falou: Bill. Bill. Do inglês é conta, né? Então você tem o Bill Clinton, você tem o Bill do Rebbe. Ele falou: olha, esse é o primogênito, mas depois dele nasceu mais um menino no ano seguinte. E 2 anos depois nasceu uma menina também. Ok. Muito bem, pessoal. Vamos então continuar nossos estudos. A gente estava então em Gênesis, página 1. Nós vimos começar o segundo dia. Exatamente. 3 semanas atrás nós vimos na última aula sobre o primeiro dia. Agora nós vamos ver então como é que foi o segundo dia, ok? Versículo número 6. Seu Mário, né? Mário, né? Você pode ler para a gente? Deus disse: seja um céu no meio da água. Ele dividirá entre água e água. Ok. Então, assim, no primeiro dia Deus criou os céus e a terra, criou a luz também. E aqui no segundo dia a gente está vendo que Deus ele fez uma outra coisa. Já existia então o céu, e ele então, existiam as águas. E aqui o que ele fez? Ele fortaleceu um céu, seja um céu, mas na verdade o céu já foi criado, certo? O céu e a terra já foi criado. Mas ele pegou esse céu e colocou e separou águas de baixo e águas de cima. O
que significa águas de baixo, águas de cima? Águas de baixo a gente sabe, né? Tem os oceanos, tanta água aqui embaixo na Terra. O que significa água lá em cima? Isso realmente a gente não sabe. Alguns tentam dar algumas explicações, que existem lá galáxias com água, enfim. O Narmanides foi um grande sábio. Ele viveu aproximadamente seus 700 anos atrás, na Europa. Ele escreve um comentário muito extenso sobre a Torá inteira. E aqui ele fala o seguinte, que sobre o trecho da criação a gente não pode interpretar literalmente, certo? Tem muitos segredos espirituais aqui dentro. Então, o que significa água lá em cima? Eu prefiro acreditar que é alguma coisa espiritual. Realmente a gente não sabe. Mas aí, versículo 7. Continua, seu Mário. Deus assim fez o firmamento e separou a água abaixo do firmamento da água acima do firmamento. Ele permaneceu desta maneira. E mais um versículo. Deus chamou o firmamento céu, era tarde e era manhã, um segundo dia. Ok. Então, nesse segundo dia, Deus separou as águas de baixo e as águas de cima. Aqui tem algumas coisas interessantes. O mundo foi criado em 7 dias. O pessoal que participou das aulas de Kabbalah sabe que existem 10 sefirot, que são divididas em 2 partes. As 3 primeiras partes é a parte intelectual, certo? As 3 primeiras sefirot, e as 7 inferiores são as emocionais. Então, os 7 dias da criação estão relacionados com 7 atributos emocionais. O primeiro dia foi o atributo da bondade. Então, por isso foi criado, por exemplo, a luz. Luz está relacionado com bondade. No segundo dia, foi criada a separação, o céu que separa entre as águas de baixo e as águas de cima, porque o segundo dia está relacionado com a severidade. E severidade é algo que separa, certo? Por exemplo, você corta uma carne, você usa força, está ligado com severidade, separa. Ok? Severidade ela separa. Só que aqui também aconteceu outra coisa. Está escrito no Midrash, é um livro de estudos, que interpreta a Torá, que as águas de baixo, elas reclamaram, elas queriam ficar em cima, elas não queriam ficar aqui embaixo. Elas queriam ficar perto de Deus. E isso criou uma discussão entre as águas de baixo e as águas de cima. Então foi criada discussão também no segundo dia. No primeiro dia, não tinha anjos, porque Deus criou, era só Ele. No segundo dia, Ele criou anjos também. E criou também coisas severas, anjo da morte, inferno, coisas severas no segundo dia. Ok? E é por isso que no segundo dia, se a gente for perceber, Deus não falou que bom. No primeiro dia, Deus falou que nós lemos lá que Deus viu que a luz era boa. Ele falou que bom. No terceiro dia tem que bom, no quarto, no quinto. Todos os dias Deus falou que era bom. No segundo dia é o único dia que Deus não falou bom. Por quê? Porque no segundo dia foi um dia severo. Então é um costume judaico de não começar coisas novas, novos empreendimentos, por exemplo, na segunda-feira. Se vai começar um trabalho novo, é um costume judaico começar na terça-feira, não na segunda. Porque na terça a gente vai ver que Deus falou 2 vezes que bom. Uma pela terça e uma pela segunda-feira que Ele não falou. Certo? Então, as aulas nas escolas judaicas começam sempre na terça-feira, nunca na segunda. Normalmente, né? Você vai mudar de casa, então é bom se você pode programar na terça, é um dia bom para isso acontecer. Segunda-feira, não é um dia bom, um dia de severidade. Ok? Aqui temos uma coisa também muito interessante ligada ao nosso ano. Nós estamos entrando agora no ano 5.773, ano novo judaico, que foi agora, semana passada. O ano novo judaico, como é que se chama? Rosh Hashanah. Muito bem. O que é Rosh em hebraico? Cabeça, muito bem. Shana, ano. Então a gente não fala início do ano. Nós falamos cabeça do ano. Por quê? Porque assim como a cabeça comanda o corpo inteiro, a cabeça do ano comanda o ano. Quando a cabeça do ano é boa, o ano também é bom. Ok? E aqui nós temos uma coisa interessante. Esse ano, que a cabeça do ano caiu numa segunda-feira.
O início do ano judaico, de acordo com o calendário, pode cair em 4 dias. Na segunda, na terça, na quinta e no sábado. Nunca no domingo, nunca na quarta, nunca na sexta. Só que na segunda-feira fazia 14 anos que não caía. 14 anos atrás caiu e agora novamente. Então é interessante que esse ano que nós estamos entrando é um ano que aparentemente está ligado com severidade. O início do ano é severo. Então, puxa vida, o que a gente faz? Aqui é uma coisa interessante, porque a severidade, ela tem algo dentro dela muito especial também. A severidade é dura, mas não é ruim. Dentro dela, ela tem bênçãos muito elevadas. A gente sabe que o patriarca Abrão, ele estava ligado com qual sefirá? Vocês se lembram? Hesed, com a bondade, certo? Se lembram da aula? E o patriarca Yitzhak estava ligado com qual sefirá? Gevorah, severidade, certo? Não existiu um personagem bíblico com poder tão grande de dar bênçãos como Isaac. A gente viu que os filhos dele disputaram as bênçãos dele. Jacó e Esaú disputaram, os dois queriam a bênção do pai. Jacó teve que vestir as vestes do Esaú, colocar pele de carneiro, para quem conhece a história um pouquinho, e pegou a bênção do pai. Então as bênçãos dele eram muito disputadas. E ele próprio, quando ele habitou numa época da vida dele na cidade de Gerar, ele tinha uma fazenda, e era uma fazenda muito árida, muito ruim para o plantio. Ele plantou naquela fazenda, e foi um ano de estiagem, não caiu chuva praticamente. Então, era para ele, a expectativa que ele tinha era de uma safra X. E está escrito que ele conseguiu 100x, 100 vezes mais do que a expectativa. Quer dizer, ele tinha uma força, uma bênção muito grande na mão dele. Poder de bênção muito, muito forte que ele tinha. E ele enriqueceu tanto Isaac, que ele ficou mais rico que o rei dos filisteus, que era o Avimelech, até o ponto que as pessoas se perguntavam para uma pessoa na rua: você quer o ouro do Avimelech, do rei dos filisteus, ou você quer o estrume da mula do Isaac? E as pessoas escolhiam o quê? O estrume da mula do Isaac. Era mais precioso que o ouro do rei, de tão poderoso que ele virou. Você pegava aquele estrume, adubava a sua terra, nascia lá o que você queria. Então ele tinha um poder muito grande para dar bênçãos e para abençoar, e de bênção, porque a severidade, na origem dela, ela tem bênçãos muito fortes. Mais ainda que a bondade, na origem dela. Então esse ano, a princípio, aparentemente é algo severo, mas tem dentro dele bênçãos muito grandes, se Deus quiser. Entre parênteses, as letras em hebraico, elas têm números, certo? Como é que se escreve 5.773? Então tem o rei, que representa o 5, pois 773 é Tav, Shin, Ain, Gimel. O Rebbe, ele sempre pegava essas letras de cada ano e usava ela como iniciais de alguma frase para transmitir alguma mensagem. Então, por exemplo, no ano de 5.752, Tafshin Nun Beit, o Rebbe falou que essas 4 letras do ano são as iniciais de Te, Shana, Niflot, Bakol. É um ano que vai acontecer maravilhas. Ele começou no Tafshin Nun, 5.750, Te, Shnat, Nissim, um ano que vai acontecer milagres. Em 5.750, que foi em 1990, aconteceram muitos milagres naquele ano. Teve a Guerra do Golfo, caiu 49 escudos em Israel, ninguém morreu dos escudos. Foi grandes milagres que aconteceram. Aconteceu a perestroika naquele ano, uma revolução tão grande, sem derramar uma gota de sangue, uma coisa inédita na história. Então, aconteceram grandes milagres. No nosso ano, Tav, Shin, Ain, Gimel, a gente pode dizer também um acróstico, formar uma frase também interessante. Você pode falar Teesh, Nat, Gal, Einai. Seja um ano do Gal, Einai. Vai ser um ano da gente. O nome Gal, Einai, não sei se vocês sabem, significa abra meus olhos. Desvenda meus olhos. Isso, desvenda meus olhos. E vem de um versículo dos Salmos, do Salmo 119. E lá está escrito:
Gal inai, desvenda meus olhos. Ve'abita niflaot mitorah terra. E eu vou olhar maravilhas na sua Torá. Coisas profundas, bonitas, interessantes. Né? A gente pede para Deus abrir nossos olhos para a gente enxergar. E se você pega essa frase, Gal inai ve'abita, desvenda meus olhos para eu ver, sabe quanto é que dá o valor numérico? 773 também. Dá o nosso ano. Então também, se Deus quiser, vai ser o ano do Gal inai com muitas bênçãos para todos nós. Muito bem, mas ok, vamos então voltar aqui. Então essa é a segunda-feira. Segunda-feira foi que Deus criou o firmamento separou as águas de cima com as águas de baixo. Vamos lá, 9. Luciano, quer ler para a gente um pouquinho? Sim. Deus disse: as águas sob o céu serão juntadas num lugar, e a terra seca será vista. Assim foi. Ok? Então, as águas preenchiam todo o globo. E aí Deus ele juntou as águas, foram formados então os oceanos, e os continentes apareceram. Ok, 10. Deus chamou a terra seca, terra, e ao ajuntamento das águas ele chamou mares. Deus viu que era bom. Aqui tem primeiro que era bom da terça-feira, certo? Muito bem. Vamos continuar. 11. Deus disse: a terra brotará vegetação, plantas que produzem sementes e árvores frutíferas, que produzam suas próprias espécies de frutos com sementes, estarão na terra. Isto aconteceu. 12, vamos ler mais um pouquinho. A terra brotou vegetação, plantas ostentando suas próprias espécies de sementes, e árvores produzindo frutos, contendo suas próprias espécies de sementes. Deus viu que isto era bom. 13. Era tarde e era manhã, um terceiro dia. Ok. Então aqui, no terceiro dia, a gente viu que Deus criou os continentes, ele fez aparecer a terra, e também toda a vegetação. Aqui tem um detalhe interessante, quando a gente pega no hebraico, e no português já não dá para ver isso, porque ele já traduz de uma maneira explicada, mas no versículo 11 está escrito que Deus pediu para a terra tirar um etzpri, árvore, fruto. Ele traduz como árvores frutíferas. Mas etzpri, árvore e fruto. Porque no início da criação, a intenção de Deus era criar uma árvore que ela própria tivesse o gosto da fruta. Ou seja, você não precisasse colher uma maçã para comer, você pudesse colher o galho da macieira e comer o galho mesmo. E teria o gosto da maçã. Só que na prática isso não aconteceu. No 12, quando a árvore ela tirou os frutos, aconteceu como nós conhecemos hoje as árvores. Ela tirou a árvore normal e fez o fruto diferente. Então, aconteceu diferente. Ok? Nesse momento, Deus ele queria castigar, vamos falar assim, as vegetações, as árvores, porque a terra não obedeceu a ordem dele. Quer dizer, é claro, a terra não tem livre-arbítrio, digamos assim, certo? O anjo responsável pela terra fez com que isso acontecesse. O anjo também não tem livre-arbítrio 100%, um livre-arbítrio muito limitado. Mas, ok, estava na programação de Deus que isso acontecesse, que ele desse uma ordem e isso não acontecesse. Só que Deus não amaldiçoou a terra aqui. Ele foi amaldiçoar a terra lá na frente, no capítulo 3, versículo 17, versículo 18, página 15. Deem uma olhada. Estão vendo? Olha, eu vou ler para vocês. A Adão, Deus, disse: tu ouviste tua mulher e comeste da árvore, da qual especificamente dei-te ordens, dizendo: não comas dela. E aí, olha o que ele fala: o solo será amaldiçoado por tua causa. Quando a pessoa chega nesse trecho e pergunta: puxa, o que o solo fez para ser amaldiçoado? Quem comeu foi o Adão. Mas aqui a gente entende, já que aqui, no nosso versículo que estamos lendo, a terra não respeitou a ordem de Deus, então aqui foi amaldiçoado retroativamente.
tu obterás alimento dele com tormento todos os dias de tua vida. Ele produzirá espinhos, então essa é mais uma maldição que o solo teve, e cardos para ti, e tu comerás da erva do campo. Certo? Então foi amaldiçoado retroativamente. Mas por que Deus esperou até lá para amaldiçoar a terra? Por que não amaldiçoou aqui, então, na hora que ela fez o pecado? O que vocês acham? A resposta é o seguinte, a gente vai ver daqui a pouco que como o homem foi formado pela terra, né? Todos os seres foram formados com a fala, e o homem pela terra. Então Deus não queria amaldiçoar a terra para que o homem não fosse criado de uma terra amaldiçoada, fosse criado puro, de um lugar sem problemas. Depois que o homem pecou, aí retroativamente Deus amaldiçoou a terra. Ok? Essa maldição ela continuou até o Noé. E quando Noé nasceu, ele trouxe uma bênção para a terra, que a gente vai ver, e a terra voltou ao normal. Naquela época, as pessoas plantavam trigo, nascia espinho. Plantava cevada, nascia abrolhos. Então a terra foi realmente amaldiçoada, era muito difícil eles trabalharem na terra. E só o Noé, quando ele chegou, a terra foi outra vez abençoada. Ok, então esse é o terceiro dia. Vamos ver também um pouco do quarto dia. 14. Quem pode ler para mim um pouquinho? Cristina, quer ler? Deus disse: sejam luzes no firmamento celeste para dividir entre dia e noite. Elas servirão como presságios e definirão os festivais, dias e anos. Ok, então aqui, no quarto dia, é muito interessante aqui que Deus criou os luzeiros, que são o céu, o sol e a lua, no primeiro momento. Sol, sol e a lua. As estrelas, nós vamos ver, foram criadas mais tarde. E para que Deus criou eles? Então, primeiro serve para dividir entre o dia e a noite, ok? É claro. Só que eles começaram a trabalhar, vamos falar assim, depois do sétimo dia da criação. Nesses dias, eles ainda não estavam trabalhando, vamos falar assim. Por quê? Porque ainda existia aquela luz do primeiro dia que foi criada, que ela iluminava 24 horas, então ainda não tinha noite, e ela perdurou por 7 dias. Depois do sétimo dia, ela saiu. Depois que o Adão pecou no sexto dia, só que logo em seguida entrou o Shabat, e aí no sétimo dia ela saiu. Então, o Sol e a Lua começaram a trabalhar depois do sétimo dia. E eles servirão como presságios. Por exemplo, quando tem um eclipse solar, é um mau presságio. Um eclipse lunar também é um outro presságio. E a gente sabe que Deus, Ele traz todas as emanações para a Terra através dos astros, Sol, Lua e as estrelas. Como a gente falou no nosso curso, o Sol e a Lua e as estrelas, eles não têm um livre-arbítrio para abençoar fulano ou aquele, não. As bênçãos passam pelo Sol, pela Lua e pelas estrelas, porque eles são instrumentos de Deus para que cheguem as bênçãos aqui embaixo. Então eles servem como presságios, sim. E tem gente que sabe ver isso, ler as estrelas e falam, olha, isso e aquilo, assim funciona. Certo? Servem como presságios. Depois, eles também servirão para marcar nos festivais o calendário, dias e anos. Eu queria falar um pouquinho sobre isso aqui. Tem muitas coisas interessantes aqui. Alguém me perguntou, alguns meses atrás, sobre esse mito de 2012, né, calendário Maia, que o mundo vai acabar nesse ano, 2012. Então, até tem no site, eu escrevi uma matéria, tem no site, funciona assim. O calendário que Deus criou, baseado no Sol e na Lua, a gente vai ver mais tarde que, na verdade, é o calendário judaico. Outro tipo de calendário, o que a gente tem hoje, o gregoriano, foi um calendário feito pelo Gregório, que foi, na verdade, uma adaptação do calendário anterior ao gregoriano, que eu não lembro exatamente qual era o nome, Juliano, não era isso? Calendário Juliano. E então você tem hoje assim alguns calendários. Você tem o gregoriano, que é basicamente pelo Sol, certo? O ano tem 365 dias. Você tem o calendário, os árabes usam a Lua. Então a Lua tem o ciclo da Lua, o mês,
é 29 dias e meio, aproximadamente. E o calendário judaico é do Sol e da Lua em conjunto. Por quê? Porque as festividades que tem aqui, por exemplo, a festividade da Páscoa, o Pesach, ele precisa cair na primavera, é uma das regras. E se você fosse só pelo Sol, se o calendário fosse um calendário somente lunar, por exemplo, então devagarzinho o Pesach, nossa Páscoa ia cair verão, outono e assim por diante, certo? Então, como é que funciona o calendário hebraico? Ele tem um ciclo de 19 anos, dos quais nesses 19 anos você tem 12 anos com 12 meses, 29 ou 30 dias alternados, porque o mês, a lua, o mês, ele tem 29 dias e meio. Então tem mês 29 e mês 30, 29 e 30, com raras exceções. E nesse calendário de 19 anos, você tem 7 anos que você acrescenta mais um mês no calendário, que é o Adar 2, o mês certo? 29 de 30 dias. E aí você recupera aquela diferença que o Sol tem com a Lua. O ano solar é 365 dias e 6 horas. O ano lunar, ele tem 354 dias. Ok? Então tem uns 11 dias aqui. Então com esse calendário você sempre bate o Sol e a Lua, ele fica sempre certinho. A cada 19 anos você fecha um ciclo, depois volta mais 19 anos, e assim eles estão sempre batendo um com o outro, o Sol e a Lua. Então, realmente, o Sol e a Lua servem de presságios. Eles definem os festivais, eles definem dias, épocas, e a gente vê, no nosso curso de Kabbalah, a gente viu que os 1000 primeiros anos da história marcaram uma época, uma fase de bondade. Do ano 1000 até o 2000 era uma época de severidade, assim por diante. Então, realmente, eles fazem esses presságios. Mas um calendário que foi feito por um ser humano, não baseado no calendário do Sol e da Lua, como foi descrito na Torá, é um calendário simplesmente acordado por ele, e não pode isso servir de presságio para a humanidade. Então, esse 2012 que os maias falam, não quer dizer nada, certo? De acordo com a Torá, isso é totalmente furado. Pode ficar tranquilo, né? Vai vir um tsunami, né? Mas essa severidade vai ser um ano só de severidade ou 19? Não, esse ano sim. A cabeça desse ano começou na segunda-feira. Mas então não tem nada a ver fechar o ciclo de 19 anos? Não. Eu não me lembro exatamente que ano nós estamos do 19, eu preciso dar uma olhada. Não me lembro agora. Mas não precisa ficar preocupada. A severidade não é uma coisa ruim. Muitas vezes a severidade é bom. Severidade representa organização, disciplina, ordem, justiça, empenho, A severidade esforço. não é castigo, né? Não é castigo, certo? E ao contrário, dentro da severidade você tem bênçãos muito grandes. Ok? Mas ela significa dificuldades. Uma vida mais desafiadora. Desafios também estão ligados com a severidade, né? Mas o que os desafios fazem? Eles revelam dentro de você um potencial muito grande. Te trazem bênçãos grandes. São como os testes, né? Exatamente. Um teste serve para você se elevar. Teste em hebraico é nisayon, vem da palavra nes, que é mastro. O mastro te eleva lá em cima, né? Mas ok. Então... Tá vindo mais pesquisa porque eu fiquei preocupada. Oi? Eu fiquei preocupada. 19 anos sobre disciplina, ordem, né? Não. Esse ano. Ok? Continuamos. Versículo 15. Cristina. Elas serão luzes no firmamento celeste para brilharem sobre a terra. Isso aconteceu. 16. Deus assim fez as duas grandes luzes, a luz maior para governar o dia e a luz menor para governar a noite. Ele também fez as estrelas. Aqui tem uma coisa interessante. Outra vez, no português ele já traduz com uma explicação. Mas no hebraico está escrito assim: fez Deus os dois grandes luzeiros. O luzeiro maior para governar de dia e o luzeiro menor para governar de noite. Então aqui a gente pergunta, se Deus fez dois grandes luzeiros, o luzeiro grande de dia, e está escrito em hebraico, luzeiro pequeno de noite, não maior e menor. Em hebraico está escrito agadol. O que é agadol? Grande. E está escrito akatan.
O que é katan? Pequeno. Então fez dois grandes, o grande de dia e o pequeno de noite. Então isso é incongruente. Se ele fez dois grandes, como é que tem um pequeno de repente? Né? Então aqui de novo a gente precisa de um midrash para esclarecer isso para nós. O midrash conta o seguinte: a lua no início da criação ela tinha luz própria, ela tinha o tamanho do sol. Só que ela virou para Deus e falou: Deus, não dá para dois reis reinarem com uma coroa só, né? Ou eu ou ele. Não dá. Deus falou: você tem razão. Vai e fique pequena. Então isso aconteceu. E aí ela ficou pequenininha. E aí ela ficou muito chateada, muito triste. E Deus falou: olha, não fica triste, eu vou te dar estrelas. Aí criou as estrelas. Mas ela não se apaziguou. Deus falou: ok, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer com que você reine de dia e de noite. Tem dias que nós vemos a lua, quando ela está no lado oposto do sol, certo? Porque a lua também está no céu durante o dia. Nós não vemos porque o sol ofusca. Quando ela está um pouquinho longe, nós conseguimos ver. Então Deus falou: você vai reinar de dia e de noite. Ela não se apazigou. Então Deus falou: o povo judeu o calendário deles vai ser basicamente calculado por você. Basicamente pela lua, e a gente coloca o sol para não ficar essa disparate nesse ciclo de 19 anos. Então ela também não se apazigou. Então Deus falou: olha, todo início do mês judaico, no Beit HaMikdash, eu vou mandar levar um sacrifício para pedir perdão para mim. Assim está escrito no Midrash. É muito interessante, né? Assim, Deus tinha todo um propósito nisso tudo. Nada é por acaso, não é que Deus não sabia que ela ficar chateada e tudo. Certo? Deus queria criá-la grande para depois diminuir ela, para que isso pudesse criar uma série de outras coisas. Dessa diminuição da lua, que vem uma série de outras coisas também. Mas tudo bem, isso aconteceu. Na era messiânica, nós vamos ter vários estágios. O primeiro estágio não vai ter uma mudança muito grande no ciclo da natureza. Mas no segundo estágio vai acontecer realmente muitos milagres. E um dos milagres está escrito nos livros dos profetas que a lua vai ter o tamanho original que nem o sol. E como a gente vai fazer com isso, não sei. O Messias, Mashiach, vai explicar, vai dar um jeito. Vai ter dois sóis. Mas ok. Muito bem. Então depois, 17. Só tinha uma Sim. dúvida minha. Sim. Então, por isso que é feito o Kiddush Levaná? Oh, muito bem. Tem uma reza que ele perguntou, chamada Kiddush Levaná, né? Essa reza, a gente faz todo... Como é que funciona o calendário judaico? Já que ele é lunar, no dia 1 do mês, a lua desaparece. Ok? E ela vai crescendo até o dia 15, ela fica cheia. Desde o dia 7 até o dia 15, nós temos uma reza que a gente faz, a gente olha para a lua no céu e faz essa reza. Essa reza está ligada com o Messias. O Messias tem muito a ver com a lua também, certo? Nessa reza a gente pede também que, assim como a lua futuramente ela vai ter um tamanho grande, que logo então Deus restabeleça o reinado do Messias e que sejamos redimidos e assim por diante. Então, esses são os motivos da reza da lua assim. O motivo assim principal é que quando você vê a lua ela se renovando, então isso lembra você de grandezas que Deus faz e você elogia a Deus baseado nisso, né? Isso te lembra coisas grandes, você faz um elogio para Deus nesse momento. Muito bem. 16. 17, né? 17, é isso. Deus as colocou no firmamento celeste para brilharem sobre a terra, 18. para regerem de dia e de noite e para dividir entre a luz e a escuridão. Deus viu que era bom. 19. Era tarde, era manhã, um quarto dia. Muito bem. Então esse foi o quarto dia que Deus criou os astros. Aqui tem uma coisa muito interessante, eu vou comentar com vocês. Vou contar uma história. Deve fazer uns 30, 40 anos essa história. Tinha um grande professor,
ele começou a frequentar uma sinagoga de Rabat, isso foi nos Estados Unidos. Ele começou a gostar, e uma vez ele escutou o rabino da sinagoga falando que a Terra fica no centro do sistema solar, no centro do universo, e o Sol gira em torno da Terra. Ele falou, rabino, não, isso está errado, é o contrário, é o Sol que está no centro, e a Terra gira em volta, correto? Hã? A ciência diz assim, né? Então, assim a gente aprendeu no primário, né? Aí o rabino falou, não, no Talmud está escrito ao contrário. No Talmud está escrito que a Terra fica no meio. E o Sol gira em volta dela. Ele falou, meu amigo, olha, deixa o seu Talmud de lado. Eu estudei, eu sou um professor. Isso aí é coisa até de criança, que toda criança sabe, aprende na escola, que o Sol é o centro do universo, é o centro do sistema solar. Isso é uma coisa óbvia. O rabino falou, olha, o que eu posso fazer? Assim, o Talmud fala, ele é baseado num versículo, se não me engano, de Mishlei, de Provérbios, do rei Salomão, se não me engano, é Provérbios, que a terra sempre está parada, e o Talmud desenvolve e fala que então o sol gira em torno da terra. Eu estou te falando o que está escrito. O professor falou, olha, rabino, aquele seu rabino lá de Nova York, ele entende das coisas, ele sim é estudioso, ele é conhecedor das coisas laicas também. Pergunta para ele, ele vai te explicar que é o contrário. Esse Talmud é 1700, 1800 anos atrás, é coisa do Copérnico, isso já era. Ele falou, olha, eu acho também que meu rabino lá de Nova York, que é o Rebbe, ele concordaria comigo, afinal de contas o Talmud está escrito assim. E o professor falou, olha, eu vou fazer uma aposta com você, se o teu rabino de Nova York falar que você está certo, eu vou começar a guardar o sábado. O rabino aproveitou e falou, negócio feito. Escreveram uma carta para o Rebbe. Pediram para o Rebbe o que ele acha da ideia. O Rebbe respondeu. O Rebbe falou, olha, de acordo, depois até Einstein, as pessoas realmente achavam, cientistas, de que o Sol fica no centro e a Terra rodava em volta. Mas depois de Einstein, que ele revelou que tudo é relativo, cientistas modernos afirmam que as duas possibilidades são verdadeiras, porque tudo depende do teu referencial, do observador, do seu referencial. Então pode ser que aquilo que nós aprendemos no primário é correto, funciona, mas também você não pode descartar a ideia de que o Sol gira em torno da Terra, depende do teu referencial. Tudo gira, todo o universo está em movimento. E ele falou, e você sabe o que eu realmente acredito? Eu acredito naquilo que está escrito no Talmud. Ele falou, e eu espero que você cumpra o final de sua carta também. Mas é muito interessante, porque o Maimônides ele desenvolve um sistema de astronomia baseado na Torá, no Talmud, com a Terra no centro e o Sol girando em torno dela. E é muito interessante, porque se a gente for ver, a Terra, a distância da Terra até o Sol, né, são 8 minutos e alguns segundos. 17, 19 segundos? Não? Alguém sabe? Por aí. Por aí, né? O raio solar, quando ele sai do Sol até chegar na Terra, dá uns 8 minutos e pouco. E ele viaja na velocidade da luz. Ok? Então, qual a distância entre nós e o Sol? Se pega 8 minutos. 8 minutos são 60 vezes 8. São 480 minutos. Vezes 480 segundos. Vezes 300 mil quilômetros. Quanto que dá isso aqui? 150 milhões. 150 milhões de quilômetros. É por aí. Então, a distância entre nós e o Sol é 150 milhões de quilômetros. Ok? Agora, o Sol, ele faz uma circunferência em torno da Terra em 24 horas. Se o raio é 150 milhões, quanto que é a circunferência? 2πr, né? 2πr? 2πr. Então você tem 6,28 vezes 300 mil. Vezes 3, dá quase 1 bilhão. Quase 1 bilhão? Não, com todos. Quanto? Não é 2 vezes 3,14, dá 6,28 vezes 300. Vezes 150, não. Vezes 150 milhões, né? Vezes 150 milhões. Dá quase 1 bi.
Dá quase 1 bilhão de quilômetros. É. Que ele anda em 24 horas. Bom, Qual a velocidade que o Sol anda, então? Difícil calcular, né? Por hora. E Você divide por divide 24. 24, vai dar 40 milhões de quilômetros por hora. Imagina só o que é isso. Você anda de carro a 80. Ok? Você vai no avião. Ok? Vai viajar no avião. Ele anda 1000 quilômetros por hora. Agora imagina o Sol. Ele está andando a 40 milhões de quilômetros por hora. Imagina um negócio desse. Agora, essa velocidade é algo assim... Peraí, isso é mais que a velocidade da luz? Não chega, porque é segundos, 300 mil por segundos, né? Ok. Não, o que está acontecendo é que 300 mil km por segundo. É. E a gente falou Em horas. 8 minutos. Então É, é horas. ok. Tem que 40 dividir milhões de... 40, são 300 mil quilômetros em 3.600 segundos. ok. Então deve dar menos, né? Deve dar menos. 40 milhões de quilômetros por hora. Não dá para você imaginar o que é isso. É uma velocidade muito grande. Agora, está escrito também que essa velocidade, essa corrida do Sol, é uma expressão do que ele sente, do sentimento dele. Porque o Sol, a Lua e as estrelas, tudo que foi criado, eles também têm uma alma. E a alma desses seres maiores também tem discernimento, Hormah Binah Vadat, sabedoria, inteligência, compreensão, sentimentos, Hesed, Gvurah, Tiferet. Então eles têm amor, temor, etc. E ele, o Sol, ele tem um conhecimento de Deus muito maior que nós. E ele sente uma anulação para Deus muito grande. Essa anulação, quando a pessoa se anula, ele se ajoelha. O ajoelhar é uma expressão de se anular. Quando as pessoas se ajoelhavam no templo, eles se ajoelhavam, deitavam no chão. Pés, mãos e braços, cabeça no chão, tudo no chão. Porque aí seu cérebro, seu intelecto, suas emoções, sua ação... Está tudo no mesmo nível, tudo anulado para Deus. Ok? Então, ajoelhar dessa maneira é uma expressão de anulação. E só ele se anula para Deus porque ele conhece Deus mais que nós. Então, isso cria nele um sentimento de temor e amor muito grande, de anulação muito grande para Deus. Ele se ajoelha. O ajoelhar dele é essa corrida, a expressão física, é a maneira que ele corre. Ok? Está escrito então que ele canta para Deus e que ele se ajoelha. O cantar e o ajoelhar é a corrida dele. Ok? O Sol, ele tem um anjo que toma conta dele também. Então o anjo que é responsável pelo Sol, ele conhece Deus mais que o Sol conhece. Porque é algo mais espiritual. E ele é responsável pela corrida do Sol. Aqui temos uma coisa interessante. Tem uma história no Tanar, na Torá, na Bíblia, que Josué, quando entrou na terra de Israel, ele teve que fazer várias batalhas para conquistar a terra. Em uma das batalhas, eles estavam perseguindo um povo, e o povo judeu estava ganhando a batalha, estavam perseguindo. Só que o sol ia se pôr. No momento que o sol se pusesse, o que ia acontecer? Naquela época não tinha condição de fazer uma guerra de noite, com vela, com tocha. Certo? Então, todo mundo, os dois exércitos iam ter que se recolher. Isso ia dar tempo para o exército inimigo se armar para uma nova batalha. Ok? Isso não era interessante para o povo judeu. Josué olhou para o sol e ele falou o seguinte versículo, está registrado na Torá. Shemesh begivon dom. O que é Shemesh? Sol. Begivon era o nome da cidade. O Shemesh em Givon, ele estava assim, em cima da cidade de Givon. Dom. O que é Dom? Calite. Fica quieto. Ele não mandou ele parar. Falou, calite, fica quieto. E o sol parou ali naquele local 24 horas. No dia seguinte ele voltou a andar. Por que ele falou então calite? Por que ele não falou pare? Porque ele mandou o sol calar a boca, parar de cantar. Quando ele parou de cantar, automaticamente ele parou de andar. Porque parou de correr. Porque a expressão física a corrida do sol é uma expressão física desse canto, que ele canta para Deus, o sol, o tempo inteiro. Ele parou de cantar, ele parou de correr. E aqui o Rebbe explica uma coisa mais interessante ainda. Não foi só uma estratégia militar para ganhar a guerra. Aqui tinha um outro motivo também. Aquele povo era um povo idólatra. Eles serviam o sol. Eles recebiam através do sol suas energias também.
Como é que o Sol ele é capaz de transmitir para o mundo a energia que Deus manda? Explicamos que o Sol é um canal, que o Sol é um utensílio, que o Sol é um mecanismo, mas ele não tem livre-arbítrio. Como o Sol está totalmente anulado para Deus, então ele não interfere e pode fluir através dele essa bênção. Aquele povo serviu o Sol e acabava recebendo através do Sol também. Quando o Sol parou de cantar para Deus, ele parou aquela anulação, ele se tornou algo que bloqueava essas bênçãos, parou de ser um canal. Ele não pôde transmitir as bênçãos para aquele povo, e aí o povo judeu ganhou a guerra. Certo? E aí, então, por isso que agora a gente entende exatamente, explicou, né, a linguagem que é usada na Torá. Deus falou, cale-te. Aliás, Josué falou, cale-te, não pare. Certo? Porque ele não queria só que ele parasse para iluminar. Ele queria que parasse de cantar, para que ele não transmitisse para aquele povo mais energias, e o povo judeu pudesse ganhar a guerra. Certo? Daqui a gente pode aprender muita coisa. Você vê, se o Sol ele corre 40 milhões de quilômetros por hora todo dia, sem parar, sem cansar. Imagina, faz 5.773 anos, ele está correndo, só parou quando Josué parou ele. Só pôde descansar um dia só nessa história toda. Só correndo e cantando para Deus, onde nós estamos, né? Mas, ok. Mas, em outro lado, você vê que nós somos todo objetivo. Deus deu para a gente o livre-arbítrio. Só não tem livre-arbítrio. Nós temos para fazer a vontade de Deus ou não fazer a vontade de Deus. Nós sim podemos optar, sim fazer, não fazer. Isso que é muito especial. Nós somos muito especiais para Deus. Mais que todo o resto da criação. Muito bem. Ok. Uma vez que colocamos isso, vamos deixar para a próxima aula, o quinto dia. Vamos ver um pouquinho agora de leis. Alahot. Ok? Eu queria só um copo d'água. Felipe, você pode pegar, por favor? É o seguinte, pessoal. Eu queria estudar hoje com vocês. Depois, se quiser, a gente pode corrigir a folha dos alimentos, das bênçãos dos alimentos. Mas eu queria introduzir uma coisa interessante aqui sobre as leis. Leis dos filhos de Noé, as leis judaicas, como é que funcionam. Eu tenho aqui na minha mão um livro, tem 2 volumes. Obrigado, Felipe. Quando Deus entregou a Torá a Moisés, quando a gente olha em Deuteronômio, está escrito que Deus entregou as Torot, no plural. 2. Como 2? Só tem uma, certo? A única verdadeira, a que a gente conhece, o Antigo Testamento, como 2. Então, o Talmud explica que, na verdade, essas 2 é a Torá escrita, que é o Pentateuco, são 5 livros, e a Torá oral. A Torá oral, Deus transmitiu a Moisés, oralmente. E ela é composta de várias regras para interpretar a Torá escrita. Ela é composta de várias leis e vários outros assuntos. Ela é muito rica. E essa Torá oral, ela foi transmitida de Moisés, de geração em geração, durante 40 gerações isso funcionou. Moisés transmitiu a Josué e aos filhos Moisés transmitiu a Josué e ao seu irmão Arão, e aos filhos do Arão, e todo o povo, e eles estudavam isso, e transmitiam de pai para filho, mestre para aluno. Josué transmitiu ao Pinhas aos anciões, assim foi. Nós temos a lista até dos 40 receptores da Torá, está escrito no Ética dos Pais, Maimônides também traz, até que chegou na época de um grande sábio, Rabi Yehuda Anassi, Rabi Yehuda o príncipe. Ele foi no século II, se não me engano. O povo judeu já tinha sido destruído o templo. O povo judeu foi ao exílio. Eles não conseguiam mais estudar como estudavam os antepassados na terra de Israel. Eles eram perseguidos. E ele percebeu que seria interessante colocar essa Torá oral no papel, compilá-la, para que não fosse perdido ao longo dos anos, ao longo dos tempos. Então ele fez a primeira obra da Torá oral, conhecida como Mishnah.
Depois do Mishnah tiveram também os Midrashim, que a gente conhece, e outras obras também. Como é que ele fez isso? Ele juntou os maiores sábios do povo judeu, esse era Rabi Nassi, e eles, durante uma vida inteira, estudaram e compilaram, fizeram essa obra. Essa obra, a Mishnah, ela contém praticamente todas essas leis, mas ela é de uma maneira muito concisa. É muito difícil de você tirar todas as leis dela. São os pontos principais. Então isso fez com que, um século depois, fosse compilado o Talmud, que a gente falou muitas vezes do Talmud. O Talmud, ele pega essa Mishnah e ele interpreta, ele traz os comentários, ele é muito extenso. Ele é escrito em aramaico, boa parte dele, porque ele foi escrito na Babilônia, o Talmud da Babilônia. E na Babilônia, a língua que se falava na época era o aramaico. Então ele tem aramaico misturado com um pouco de hebraico. E é o que basicamente hoje se estuda em todos os seminários rabínicos, nas yeshivot. Ele é muito extenso. E com o passar do tempo foram escritas muitas coisas sobre o Talmud, muitos comentários dos grandes tzadikim, dos grandes sábios e mestres, até que há 500 e poucos anos atrás, na cidade de Safed, veio um grande sábio, o Rabbi Yosef Karo, e ele fez uma obra chamada Shulchan Aruch. Esse Shulchan Aruch, ele é baseado em todos os livros do Talmud. O Talmud é muito extenso, é muito difícil. E hoje em dia, nem todo rabino estudou todo o Talmud. É muito extenso, é muito complicado. Você precisa de muito tempo para estudar. Certo? Então, o Shulchan Aruch, ele pega todas as leis já discutidas no Talmud e ele te coloca lá os pontos. O que você tem que fazer? Shulchan Aruch em hebraico. O que é Shulchan? Mesa. O que é Aruch? Posta. É a mesa posta. Você só precisa sentar para comer. Certo? O Talmud, você tem que navegar no mundo do Talmud para entender o que eu preciso fazer. O Shulchan Aruch, mesa posta. É o código, exatamente. É a legislação judaica. Então lá você tem tudo, desde Moisés até você, de uma maneira mais resumida e simples. Certo? Depois do Shulchan Aruch também foram escritos vários comentários sobre ele. Mesmo porque você tem a modernidade, te faz com que você tenha que deduzir coisas do Shulchan Aruch para hoje em dia. Certo? Então tem leis que antes nunca ninguém imaginou. Hoje, com a modernidade, surge uma série de outros tipos de questionamentos. Então os rabinos, até contemporâneos, eles buscam no Shulchan Aruch as respostas. O Shulchan Aruch tem vários comentaristas. Os mais famosos é o Taz e o Shar. E o quinto Rebbe de Rabat, ele escreve que até o Taz e o Shar, todos esses comentários foram escritos através de Ruach HaKodesh, fosse uma profecia. Então tudo que está escrito lá não sagrado, toda a Torá é sagrada, mas é mais que sagrada, é algo divino também. É algo que as palavras são precisas, como eu acabei de explicar para vocês sobre o Josué, aquilo que ele falou, Kalit, não anda, as palavras na Torá são precisas. Nos livros de leis também, cada palavra, até o Taz e o Shar, que foram até 350, 400 anos atrás, tudo é bem preciso. É como se fosse uma coisa que Deus fluiu através da pena deles, através do... Então, um canal, colocaram no papel. Um dos versículos da Torá é: você escute o sábio e não desvie daquilo que o sábio te fala, à direita ou à esquerda. Os comentaristas falam, mesmo que o sábio te fala que a esquerda é a direita, é a direita e a esquerda, você vai atrás dele. Esses sábios que eles tinham Ruach HaKodesh, profecia, esses grandes tzadikim. O Rebbe, por exemplo, é um exemplo disso. Depois disso, então, existem as obras mais contemporâneas, que os rabinos, os grandes rabinos, eles buscam no Shulchan Aruch essas informações. Então, por exemplo, as 7 leis de Noé não estão no Shulchan Aruch, não estão no livro, porque na época era até perigoso escrever, certo? 500 anos atrás, na época da Inquisição, era muito perigoso escrever para todos os povos que existe um Deus só, que eles acreditam, é um bluff, e assim por diante, é um blefe, e era perigoso, então não foi escrito. Então hoje em dia os rabinos precisam buscar no Talmud, no Midrash, na Mishnah, no Shulchan Aruch, todas essas informações para
fazerem essas leis. Então, hoje foi feita uma obra de um rabino lá de Israel, o rabino Moshe Weiner, em hebraico, que tem traduzido em inglês também. Nós temos o primeiro volume aqui em cima em inglês, eu tenho os 2 volumes aqui em hebraico, em que deve servir hoje em dia de um Shulchan Aruch para os Bnei Noach. Bnei Noach deve seguir o que está escrito aqui. Isso aqui não é exatamente igual ao Shulchan Aruch, que é incontestável, vamos falar assim, porque é um rabino moderno que fez, e não é um rabino que tem Ruach HaKodesh, profecia, mas é um rabino muito sábio, muito respeitado, que a gente deve seguir. E tem algumas divergências em um outro ponto aqui para outros rabinos. Não existe essa discussão em alguns pontos aqui, mas naquilo que não tem discussão, 99% a gente deve seguir. Ok? Então eu queria estudar um pouquinho com vocês do livro. Tem vários capítulos. E eu escolhi um capítulo aqui interessante para a gente começar nosso estudo, que é o capítulo que fala sobre uma das 7 leis, de não roubar. Na verdade, esse não roubar é uma das 7 leis, certo? Então vamos lá, vamos estudar um pouquinho. Às vezes a pessoa acha que roubar significa assaltar um banco, ou ele acha que é pegar de fininho o dinheiro no bolso do amigo, coisa assim. Não. Às vezes, muitas coisas, nós, mesmo involuntariamente, a gente pode acabar cometendo uma infração sem saber que é proibido. Então vamos lá. Vamos aprender sobre isso. Tá? 517. Ok, então primeiro de tudo, um Ben Noach, ele é proibido roubar de qualquer pessoa. Tanto faz se ele é um gazlan ou um ganav. Em hebraico tem duas definições para ladrão. Um é gazlan, outro é ganav. Gazlan, ele explica mais tarde o que é o gazlan. É aquele que pega dinheiro à força do outro. Certo? Ele vem com uma arma, Deus nos livre. Ou que ele, forçosamente, ele pega dinheiro. Ok? Ou que ele pega da mão e tira. Isso é um gazlan. Ou que ele entrou na propriedade alheia e usou a vaca do outro, usou o escravo do outro. Né? Ou, por exemplo, você entrou na casa de uma outra pessoa, pegou o carro emprestado. Você vai devolver, mas pegou o carro emprestado. Teu amigo. Então se foi de maneira vil, você pegou, como eles chamam, na moral, né? Pegou forçosamente. Isso é gazlan. Isso não pode. Ou você entrou na fazenda do teu amigo, colheu uma maçã e comeu na frente dele, né? Ele não pôde fazer nada porque você é muito poderoso, você é forte, ele tem medo de você, tem medo que você agrida ele. Então isso é gazlan. O que é um ganav? Um ganav é aquele que pega dinheiro escondido, sem que o dono saiba. Certo? É um hacker, ele vai lá e tira 1 centavo de cada um. Por exemplo, ele sem que o amigo perceba, ele vai lá, abre o cofrinho, pega um dinheirinho, umas moedinhas, ninguém vai perceber. Então, isso é um ganav. Eu acho que em português seria tipo assalto e furto. Pode ser. Exato, né? Então, assalto é mão armada, é forçosamente, né? E furto é surrupiar, né? E tem alguma palavra em português para... Quem assalta e quem furta, os dois são ladrões, né? Não tem uma diferença, né? Da pessoa que faz, né? Ok. Então, tanto assaltar quanto furtar é proibido. A pessoa trabalha no restaurante, ele é o caixa, então ele sempre tira 10 centavos do troco, propositalmente bota no bolso. Está roubando alguém aqui, ou o cliente, né? Ou está roubando alguém aqui. Mas é sempre material? Ou... Não, vamos falar também, não só dinheiro. Vamos ver aqui. Então vamos lá. O que ele fala sobre isso? Um outro caso de furto, por exemplo, que você não pode fazer. O gonev nefesh. Como é que chama isso? Você sequestrar uma pessoa. Deus nos livre. O sequestro é roubar uma pessoa.
os 10 mandamentos das tábuas da lei está escrito: não roubarás. Mas se não roubarás dos 10 mandamentos, não é o dinheiro, é roubar pessoas, é sequestrar. Você também não pode sequestrar, né? Isso é óbvio. E também aqui tem uma coisa interessante que também não pode ser feito: você não pagar o seu assalariado no dia. O seu patrão, você tem que pagar seu assalariado no dia. Se você paga no 5º dia útil, se você tem dinheiro e você não pagou, você está transgredindo também isso. É como se estivesse roubando ele. Você só transgride mesmo essa lei se você tem dinheiro, porque você está falido e não tem como pagar. Você não está roubando ele. Você também não tem. Okay? Você está transferindo um problema. Você não tem. E também se ele cobra você. Certo? É claro assim, você não deve deixar de pagar seu salariado no dia. Você tem uma doméstica em casa, você tem seus funcionários no trabalho. Você tem que pagar no dia sempre, ok? Que é o combinado. Ele depende disso, você precisa pagar. Se você não tem, você não transgride. Se você tem, não pagou, e ele também não te cobrou, você também não transgrediu. Você fez errado, mas não transgrediu. Certo? Mandamento. Ok? Que mais? Afilo poel shachal miperot balabait. Um funcionário que ele comeu a comida do patrão. Por exemplo, não estamos falando aqui de lugares que a sua doméstica come com você. Ok, isso não tem problema. Nós estamos falando que ele, vamos dizer, ele levou para casa um pouquinho também da comida para os filhos. Né? Hoje tinha uma comida gostosa, ela cozinhou uma comida gostosa, serviu para todo mundo, aí sobrou, ela botou um pouquinho na bolsa e levou para casa. Também, isso aqui também é furto, também é roubo. É furto, né? Furto. Eu acho que dá para fazer um paralelo também com propriedade, por exemplo, que hoje tem nas empresas, você não deve utilizar a informação privilegiada da empresa para benefício próprio. Eu acho que é uma informação, porque a informação é da empresa, você não pode utilizá-la. Exatamente, para benefício próprio, né? Vazar informações. Também, você está roubando, tem nome para isso, né? Informação confidencial. Mas eu vou além, se eu fico com metade do meu dia no trabalho no Facebook, eu estou roubando do patrão. Também, Não é? também. Porque assim, a gente aprende do patriarca Jacó, está escrito que ele, durante 20 anos, 14 anos ele trabalhou para o sogro dele, o Labão. Ele fala que eu não dormia de noite, quando tinha algum lobo que comia um carneirinho, eu pagava do meu bolso. Quando algum morria, por algum motivo, eu também eu te recompensava. Ele falou, com toda a força eu trabalhei meu patrão. Existem as duas leis. Existem as leis do empregado para o empregador, e também do empregador, ele tem suas responsabilidades perante o patrão. Se você me permite só um comentário, e Labão não era nenhum exemplo de bom patrão. Né? Exatamente, ele enganou muito bem. Ele enganou o Jacó mais de 100 vezes, está escrito. 100 vezes ele enganou. E o Jacó, mesmo assim, ele serviu com toda a honestidade. Quer dizer, o fato do outro errar, você não pode falar, não, mas esse patrão também, ele não me paga hora extra, então eu vou pegar esse chocolate aqui, né, para compensar. Isso também não justifica, também está errado, né? E aqui, como a gente está falando, tem muitas derivações disso aqui. É muito, muito extenso. A gente vai ver os pontos principais, e é provável que tenha muitas discussões. E assim, eu talvez não seja o rabino mais indicado para responder para vocês. Porque existem assim, quem nem médico também, rabino, tem clínico geral, tem especialista nisso. E talvez um dia a gente pode trazer um rabino para vocês prepararem umas perguntas assim, bem, né? Ele vai responder tudo para vocês. Sim. A questão de corrupção também, né? Que é a coisa mais grave que se vê hoje, principalmente no nosso país, né? Também, corrupção. A pessoa para roubar, senão... Está roubando o povo, roubando a comunidade. E também nas leis podemos incluir também o homicídio, o roubo seguido de morte. E já é feito já pisam os dois mandamentos, vamos dizer assim, matar e roubar. Sim, aí dois de uma vez só. É o que é mais usado também no nosso país, principalmente. Exatamente, né? Ou sei lá, por exemplo, a secretária leva umas folhas de sulfite para casa, uma caneta, coisa assim. Tudo da empresa, então não pode roubar a empresa também. O Rabino, e no caso, por exemplo, tem casos, por exemplo, de serviço, de trabalho, que você fica com muito tempo livre.
De repente você está abrindo um livro ali e também está, né? Então, aí tem que... todos os casos são muito relativos, porque pode ser que, dependendo do seu trabalho, o patrão ele sabe disso, ele sabe que você não vai ter trabalho 8 horas por dia, e que ele concorda, então, que no seu... Já é concordado de antemão que você faça alguma coisa entre um e outro. Então, você é um caixa do restaurante, você trabalha no restaurante. Então, tem horário de pico, que é o almoço, o café da manhã, mas entre um e outro, fica as moscas no restaurante. Então, o patrão não espera de você que você fique lá no caixa, assim, esperando alguém. Né? O patrão entende que se não tem ninguém, você pode abrir um livro e estudar. Então, já é acordado, né? Porque no meu caso, por exemplo, eu tenho meu serviço, o horário assim, que eu fico sem fazer nada, ou eu leio ou assisto televisão. Ok, Né? mas se o teu patrão está consciente disso, ele sabe, provavelmente, que esse é o trabalho, é assim, certo? Agora, tem trabalhos que não, que a pessoa tem que estar lá o tempo inteiro. Sim, sim. Olha, outra coisa também que eu já ouvi falar sobre a Midrash, diz que no tempo de Noé, Deus teve paciência com todos os pecados que eles cometiam, mas a partir do momento que eles começaram a roubar, não teve mais paciência com eles. É verdade, está escrito assim, que o povo, no início da criação, eles eram assim, eles faziam muitas coisas ruins. Primeiro milênio não foram castigados. No segundo milênio, foi o milênio do Noé, então eles faziam idolatrias, eram todos idólatras, eles faziam, eles mantinham relações incestuosas, mas o pior de todos foi o roubo. Eles roubavam um dos outros, né? Eles eram especialistas em roubo. E a repetição, né? Hoje nós vemos mais a corrupção e o roubo no mundo. E é que, infelizmente, ele fez a promessa de destruir o mundo, né? Vai ter outro dilúvio, né? Senão Porque o problema é que também, na época, não era assim, chegar na cara de pau e catar. Era um pouquinho daqui, outro dali, né? Exatamente. Escrito na época do dilúvio, que eles faziam assim, tinha uma pessoa, ela vinha abrir uma barraca nova na feira. Em um lugar está escrito que é sobre o pessoal do dilúvio, em outro lugar está escrito que é sobre o pessoal de Sodoma. Ok? Mas está escrito assim, chegava a abrir uma barraca na feira, começou a vender uvas. Aí vinha um fulano lá, eu posso experimentar uma uva? Pode, não tem problema. Experimentava 2, 3 uvas, obrigado. Vinha o outro, mas as 3 uvas acabavam com a mercadoria do homem. Todo dia assim a pessoa falia. Então assim, se o feirante ele te dá uva para experimentar, patrão, vamos lá, 1 por 3, 3 por 10, só não compra quem não quer, que o preço é de colheres, né? Então na feira, experimenta, patrão, aí você pode experimentar. Já existe o costume, né? Ele já deixa lá a clemente, como é que chama? A mexerica lá, com os gomos, para você experimentar. Mas, talvez você vai num supermercado, no Extra, no Pão de Açúcar, talvez lá não tem para experimentar. Então, se você abre a clementina, a mexerica no Pão de Açúcar, começa a comer, aí sim é como se fosse o pessoal de Sodoma. Você pega a uva no Pão de Açúcar, começa a experimentar, tá doce, deixa eu ver essa aqui. Isso é igual o pessoal de Sodoma também não pode. Né, com mexe com construção, a pessoa põe um milheiro de broco na rua, e tá o milheiro, no outro dia a gente vai olhar, tá faltando 3 ou 4, e aquilo vai sumir de um em um. Depois você vê que tem uma casa levantada lá. Vai dar mesmo. O outro precisa de uma outra Então coisa. eu queria dizer, né? A pessoa não fala, vou pegar uns pouquinhos, que ele não vai sentir que vai sumir, né? Isso já é um roubo. Isso é um roubo, com certeza, né? Você leu aquele livro Cortiço? O dono do armazém comprou um terreno e ele andava pela rua com a carriolinha e toda a construção que tinha, ele pegava, como você está falando, 3 tijolos de um e ia levantando. Ok. Bom, vamos lá. Então vamos ver mais algumas coisas. Bom, uma pessoa que ele forçou o amigo a lhe dar uma propriedade, ou dinheiro, ou algum objeto, forçou com palavras, ele amedrontou, você vai me dar isso, senão vai acontecer aquilo e aquilo. Você precisa me dar, você tem que deixar lá, coisas assim. Então isso também é um roubo. Mesmo que a pessoa entregou, também é roubo. Mas é aquele que engana, que... 171. É roubo.
Como assim? Também não pode, também enganar não pode. O cara né? que vende um bilhete de loteria premiado é roubo também, né? Não, mas... Não, mas às vezes você faz. Também, né? Você dá uma enganada no Tá poder, roubando os uma enganada- outros que poderiam ganhar, né? O estelionato, né? O estelionato é uma coisa também que se usa muito hoje em dia, né? É. A causa do sequestro. Você ligam para a casa da pessoa, diz que foi sequestrado, mas a pessoa nem está sabendo nada. Tudo isso é roubo. Rabino, também assim, né? Por exemplo, eu prometi uma coisa para a pessoa acreditou em mim e eu não cumpri a minha promessa. Também é um pouco, né? Porque a pessoa estava confiando que eu ia. Você está enganando, é. Aí não é roubo, mas você está enganando. Também não pode. Ah. Eu acho que é a intenção. Você promete às vezes coisas que Porque você a não pessoa tá na consegue intenção cumprir, que mas você vai fazer, né? se a tua intenção é boa, eu não acho que é roubo. Agora, se a tua intenção já é proposital, é sim, né? Em qual caso? De eu prometer alguma coisa para uma pessoa É por e isso por que algum eu motivo, alguma razão eu não consigo cumprir, mas eu tinha uma intenção boa. O que diz sobre essas questões? Quando você tem a intenção, realmente, eu falo assim, olha, eu vou te pagar com juros. Aí chegou na data do vencimento... Você não conseguiu. Por uma incompetência, não Mas conseguiu. não houve dolo, não era intencional. Ok. Bom, a questão de depois conversar com a pessoa, né? Explicar. Né? Mas às vezes a pessoa espera isso também, né? É complicado. Agora nessa questão. Por isso, assim, sempre que a gente quando faz uma coisa, quando fala algo, a gente procura falar blineder, sem promessa. Eu vou te fazer isso, mas olha, blineder, sem promessa. Eu tenho intenção, mas eu não estou te prometendo. Nessa questão que o senhor colocou, o que é forçar e persuadir? Porque você acabou de colocar essa questão muito bem, mas até quando que eu posso persuadir e isso não seja um forçar? Você pode convencer uma pessoa a fazer algo, certo? Agora, desejar uma coisa do outro, persuadir a vender para você, por exemplo, também não pode. Né? Você cobiça o que ele tem, então você fala, olha, me vende e tal, não sei o quê. Isso também não pode. Você cobiçar uma coisa do outro e persuadir ele a te vender ou te dar, uma coisa assim. Né? Rabino, Sim. muito bem, existe todas essas possibilidades postas. É dito que cada um colhe o que planta. E o retorno? Como seria? Como assim? Não entendi o que você quer dizer. A pessoa uma roubou? pessoa chegou, sequestrou um, conseguiu benefícios que, na minha visão, nem é benefício, é atraso. Aham. Conseguiu um monte de atraso para a vida dela mesma, né? Porque, para mim, ninguém faz o bem para ninguém, nem faz o mal para como ninguém. ele é julgado? Faz para si mesmo. Como ele é julgado. Então é assim, na época do templo, do Beit HaMikdash, então existia tribunais que faziam esse tipo de julgamento, certo? E no caso de sequestro, era a pena de morte. Era muito difícil isso acontecer, a pena de morte, no judaísmo. Um tribunal que matava alguém a cada 7 anos era um tribunal sanguinário. Existe uma outra versão a cada 70 anos. Era muito difícil porque, para que isso acontecesse, teria que ter muitas evidências, muitas provas, e não só provas, a pessoa tinha que ser advertida de um estado antes do sequestro, e muitas outras coisas assim. Então, era muito difícil acontecer. Mas, quando o tribunal não aplicava uma pena, Deus ele tomava conta da pessoa. Então, ele ia se ver lá em cima, ou aqui embaixo, com Deus. Né? Então, não existe aquilo, midá keneged midá, em hebraico a gente fala. Deus ele julga na mesma medida. Ok, vamos ver aqui mais algumas leis. Ele traz enche o leguezer mamona. Quanto que, e se você roubar 1 centavo? Pode? Não, também não. Também é roubo. Não é roubo. Ok, a filo gezer mamona com os subs. Agora, com a condição que o dono ele não makpid em hebraico, ele se incomoda com aquilo, né? Então, por exemplo, se alguém entra em casa e pega um palito de dente,
talvez eu não vou me incomodar, porque aquilo tem um valor tão insignificante, um palito de dente. Ele pode, talvez isso não é roubo. Ele riscou um fósforo. É um valor tão pequeno que normalmente pessoas normais não se importam tanto com o fósforo que a pessoa riscou. Alguém entrou na tua casa, ele era um fumante, ele pega um fósforo da tua cozinha, risca e acende o cigarro dele. Ok. Pelo fósforo não é roubo, talvez se incomode com fogo, com cigarro, né? Mas o fósforo é um valor tão significante, isso não é um roubo. Agora, se ele pegou já metade da caixa de fósforo, talvez, alguns palitos, de repente o cara não vai gostar, aí já é roubo. Né? O roubo, quando é um valor significante para o dono, para quem está sendo roubado, então isso já é um roubo. Então, assim, você não pode entrar no Pão de Açúcar, pegar umas sacolas plásticas, né, levar para casa, né, sem autorização do gerente. Se não jogar no meio das compras, sai de fininho com um. Vai ali, pega na sacola, você pega e enfia no meio do arroz ali, vai difícil sair de casa, precisa comprar a saca do lixo. Exatamente, né? Você também não pode fazer uma coisa dessa, pegar. Você pode usar sacola para botar suas comidas, suas compras. Então, em vez de fazer isso daí, né? Pegar uma sacola para cada mercadoria, né? Isso aí sobra. Enfim. Então, Rodino, com roubo, com relação ao saldo que você falou, que tudo é relativo, né? Então, o roubo também. Se a pessoa se importa com a quantidade, se for pequena e a pessoa não se importar, também é relativo, né? Sim, por exemplo, se você não se incomodar com 1 centavo que você tem, ok. Mas, então aí você vai me perguntar, então como é que ficam os hackers que tiram 1 centavo de cada um, né? Então talvez isso não é roubo? Provavelmente deve ser, Alguém né? se importou com isso aí, né? Às vezes, eu fico pensando sobre essas questões, sabe? Que nem outro dia, era um domingo, eu fechei a oficina, não tinha o que fazer, não tinha por que ir para casa. Pô, não vou para todos os lugares que eu sempre vou. Vi um ônibus Paraisópolis, peguei, fui conhecer o Paraisópolis. Desci no ônibus, no lugar que eu desci, o esgoto entrava dentro da sala, atravessava a casa e saía do outro lado. Eu levantei os olhos e tinha um prédio que tinha uma piscina por andar. E todo mundo... Nossa, na segunda-feira, quando eu cheguei, falei, nossa, fui conhecer o Paraisópolis. Todo mundo falou, você é louco? Como você teve coragem? Falei, cara, sinceramente, não vi polícia e não vi um crime. Claro, de repente, não tenho o que roubar, não tenho o que fazer, existem as próprias leis locais. Aí eu fico pensando, numa escala de responsabilidade, realmente, quem está roubando é quem induz o povo, às vezes, não ter o que comer, ou o cara que está lá ostentando o poder e desviando. Quem verdadeiramente é o ladrão? Assim, desviar dinheiro é roubo, certo? Não, porque uma vez eu liguei a CBN e estava ali, foi até muito triste a situação que a pessoa falava. O jornalista falava, hoje, dia tal, Dona Mariquinha das Tantas foi libertada após 5 anos de reclusão por ter levado 2 latas de leite ninho num hipermercado tal. E hoje, no mesmo dia, o pós-doutor fulano, diretor do INSS, pode ter desviado não sei quantos milhões, saiu após 48 horas e prestar declarações que, sabe, eu fico assim meio pondo e tentando conseguir enxergar a balança do universo, para ver realmente quem é o verdadeiro criminoso, sabe? Então, infelizmente... Porque às vezes eu vejo as pessoas como vítimas, sabe? Tipo, você vai na África, força pessoas a abandonarem suas famílias, trazem para um país para onde eles vão trabalhar de graça, depois são lançados à sorte numa guerra,
E quem viver é livre, só que livre sem nada. Aí vão para o Rio de Janeiro, formam uma favela e continuam até hoje nessa situação. Quem verdadeiramente é o criminoso? Sabe? Se a justiça é cega e impõe uma espada e uma balança. Sim, infelizmente. Sabe assim? Se Deus quiser, em breve a gente vai chegar numa era onde vai ter uma justiça verdadeira. Se Deus quiser. Rabino, só mais essa pergunta, né? Agora tudo bem, ele falou dos corruptos políticos, que a gente mais vê, porque o que mais tem no nosso país é político ladrão, né? Vamos dizer assim logo. Então eu pergunto para o senhor, e esses religiosos dessas grandes metrópoles, esses poderes religiosos que conseguem pegar dinheiro dessas pessoas? Uns chamam eles de ladrão, né? Por outro lado, os falam, eles não são ladrão porque o pessoal dá porque quer. Agora eu pergunto para o senhor, eles são ladrões ou são? Porque eles estão usando uma coisa que não é deles para enganar o time. Você fala aqueles que falam de o dízimo, essas coisas, não, né? Eu falava algo rasgado, de Macedo, as camadas deles, não falava algo assim. Né? Eles fazem isso, eles ludibriam as pessoas para tirar dinheiro, inventam conversas, como está tendo agora uma tal aí da livro espiritual, entendeu? Eles só querem que se o senhor puder, né? Veja, desde o momento que ele não foi forçado a dar, foi incentivado, e a pessoa deu de livre e espontânea vontade, não é roubo, ele não está roubando aqui, certo? Se ele, e ao contrário, a tzedakah, ou seja, a contribuição, o donativo, é uma coisa muito importante, muito positiva, traz muitas bênçãos para a pessoa. O problema é como talvez esse dinheiro é usado, entendeu? Se é um dinheiro que devia ser usado para a comunidade, um dinheiro que devia ser usado para... Eles não usam. Usam porque a maioria do povo que comanda eles ali, que vive com eles, são pessoas que vivem na comunidade mais triste. Bom, aí na realidade, interrompendo aí, só complementando, eu acho que eles não pedem, eles persuadem também, a troco de cura, de não sei o quê. Eu conheço pessoas que perderam carro, perderam fazenda, a troco de cura de uma doença que é incurável. Eu não sei como é que funciona esses lugares, assim, nunca fui, mas assim, não, também de uma maneira geral... Pelo que a gente conhece e conversa por aí... Sim, de uma maneira geral, assim, a doação é uma coisa boa. Como é usado, esse é outros 500, né? Porque é assim, né? A maioria deles, se por exemplo o cara paga 20 anos no dízimo, aí é um grande cara que tem muito dinheiro e dá toda aquela arrecadação grande todo mês. Vai acontecer um caso assim, né? A pessoa pagava tudo dia. Um dia que ele caiu, uma vez, ficou devendo água e luz. Aí fui falar, bispo, dá para o senhor me ajudar? Fui pagar pelo menos a conta de água e a luz. Ele falou, rapaz, você não tem fé. Que homem de fé não passa por isso. Então você vê a situação que é. É mesmo que pagar o INSS na farmácia, na padaria. Nunca vai ter um retorno. A questão aqui pontuou assim, que eu também colocou, aí você me corrige se eu estiver errado. O ato da doação em si, isso não é um roubo. O roubo é o desvio em relação, assim, ele tinha esse dinheiro para ser usado para o bem da igreja, da comunidade e tal, e ele desviou. Aí que está o ato ilícito. O fato de ter a doação não é ilícita a doação. O ilícito é ele usar para outros fins que não o que foi dado de dinheiro. Aí entra a lavagem de dinheiro deles também, né? Porque muitos roubo foi o que ele fez depois que ele pegou o Ok, dinheiro. vamos ver então mais algumas leis. Vamos ver aqui. Ele traz aqui. Digamos que tem uma loja, que na porta da loja você tem lá alguns sacos plásticos. Como tem um extra dia, pão de açúcar, ou tem para você colocar as verduras, as frutas. Um plástico daquele, aos olhos do Abílio Diniz, não é nada, né? Um plásticozinho só. Como solitário, então você pode pegar ou não? Para o Abílio Diniz, o que é um saquinho plástico daquele? Você pode pegar ou não? Não pode. Por quê? Porque cada um dos clientes pegar um daquele, então aí com certeza o Abílio Diniz não vai querer, não vai gostar, né? Então isso aplica em outros casos também, né?
Então, você vai falar, a secretária fala, não, leva uma folha de sulfite só para casa, o que, que o patrão tem aqui? Você gasta 2.000 folhas por dia, e uma folha só é menos que 2 centavos. Mesmo assim, se cada um dos funcionários daquela fábrica fosse levar uma folhazinha, o patrão não ia gostar, então não pode. Que mais algumas regras que ele traz aqui. Ok, Ben Noach, alguém roubou um objeto. E aí vem um segundo, ele rouba do primeiro. Ele é ladrão ou não? Você rouba do político. O político ele roubou não sei quantos milhões. 100 anos de perdão, a gente não sabe. Mas que é ladrão. Então, com certeza, você também não pode roubar do ladrão. Agora, e se você quiser roubar para devolver para o dono? Você pode? Eu acho que também não. Porque também é um roubo. Ele fala... Além do cara que você for devolver, eu vou achar que foi você que roubou. Olha Você só. acha que foi você que roubou? Eu acho que nem o dono ir atrás é bom, viu? Porque uma vez eu fui, apanhei tanto. Sério, me assaltaram, peguei um pedaço de pau, saí correndo, apanhei e levaram o resto. Essa é a experiência que eu tenho. Um roubo, leva. Até hoje eu sinto dor. Até hoje. Olha só o que ele traz aqui. Que você pode roubar do ladrão para devolver para o dono. Isso pode. Quanto mais ainda, se você é o roubado, foi assaltado, você pode roubar do ladrão para pegar de volta. Não! Não digo. Mas eu tenho uma dúvida. Porque para povos como, vamos pegar os povos nórdicos, desenvolvidos, é tão simples cumprir essas regras que o senhor está colocando, e para povos que conhecem a miséria de perto, como é o nosso, é tão difícil, né? E como é que Deus olha isso, né? Na balança? Então. Porque se eu sou, só exemplificando, se eu sou um garotinho que nasceu na República Dominicana, que meu pai ganha $4 por mês, é muito mais difícil cumprir se eu sou norueguês que meu pai ganha em média 5.000 euros por mês. É verdade, mas assim, você tem razão. Mas de outro lado, Deus deu essas leis para toda a humanidade. E ninguém nasceu, por exemplo, com um bilhetinho embaixo do braço e falou, olha, já que você nasceu na miséria, então você pode roubar. Não. Então, Deus deu para todo mundo. E sendo que Deus deu para todo mundo, Deus também dá a força para todo mundo cumprir essas leis. Quer dizer, Deus não dá a carga mais que o camelo pode aguentar. Deus não dá um teste mais do que você pode, né? Então, se você tem um teste maior, você tem uma força maior para transpor esse teste, certo? Uma força maior. Talvez um julgamento que Deus vai jogar lá em cima depois, pode ser outros 500. Aí a gente não é nossa parte, mas a gente tem força para conseguir cumprir tudo, né? É que para Deus não tem argumento. Ou você faz ou não faz. Você não pode racionalizar, né? Deus, isso é bom, é uma coisa que Deus não quer. Então você não pode fazer isso por qualquer circunstância, né? Uma pessoa que ele roubou para brincar com outro e depois ele queria devolver. Então você viaja de ônibus com teu amigo, você vem de Araraquara para cá, aí teu amigo ele tira o sapato, que ele está cansado, vai tirar uma soneca. Aí você pega e bota lá em cima o sapato dele. Depois você vai devolver, você não está roubando, né? Você vai devolver, só para ele passear no ônibus, talvez ver se ele está no motorista ou se está lá atrás. Não, pode ou não pode? Você vai devolver, não é roubo, né? Mas ele traz aqui que também não pode fazer uma coisa dessa. É um roubo isso. Porque também a cabeça da pessoa não fica, porque claro que deu um exemplo de um sapato, podia ser um celular, uma carteira, né? Então... você não pode esconder a carteira dele, depois você devolve. Deixa, né? Então, seu marido brigou com você,
te insultou, aí você rouba a carteira dele por 2 dias, depois você bota na gaveta dele. Né? Você vai lá, rouba o talão de cheque, ou não sei, alguma coisa assim. Também não pode fazer essas coisas, nem para brincar, nem para deixar a pessoa brava. Também não pode. Você pode roubar com a intenção de pagar? Não. Né? Você tem teu amigo lá tem uma camisa bonita, então você rouba, depois você bota na conta dele 15 reais. Essa camisa vale 20, você bota os 20, você está pagando. Pode ou não pode? Isso eu acho que não. Também não pode, né? Exatamente. Não é tão simples, tem alguns talvez que até questionam sobre isso, mas na prática, na lei final, você não pode fazer isso. E se você quiser pagar mais? Então essa camisa custa 20 reais na loja, você está depositando na conta dele 30 reais. Eu acho que também não pode, porque pode ter o valor intrínseco, né? Não é o... Também não pode, exatamente. E se você, por exemplo, você roubou dele uma camisa, a camisa dele, né? Camisa usada, e depois você vai botar lá uma nova, mesma camisa da loja nova? Não. Também não pode. Tudo isso é roubo. De pegar, Tudo isso é roubo, certo? Se seu marido ele tem uma camisa velha, com os furos, e ele faz questão que ele quer aquela camisa e não quer comprar uma camisa nova. Ele fala, não quero não, eu gosto dessa camisa, estou acostumado com ela, eu quero essa. De pinimba ele não quer. De pinimba ele quer aquela camisa. Você já tem vergonha de andar com ele. Você sai com ele, os amigos já falam... Essa camisa de novo? Né? E sempre com aquele furo, você fica com vergonha. Você pode roubar e botar uma nova no lugar? Sem consentimento dele também não pode. Não tem como. Precisa conversar e se comunicar com ele. Acho que se for no caso de uma mulher, ela vai gostar, viu? Tem um vestido novo, né? Eu lembro uma vez, quando eu trabalhava em consultoria, eu conheci o presidente da Marabá. Não sei se alguém teve a oportunidade de conhecer. E ele nos recebia com uma camisa polo, com um baita de um furão aqui, e ele olhava, dava risada e falava, essa daqui é a minha camisa da sorte. Eu uso ela uma vez por semana. Porque ela está desde o meu início das lojas do Marabá. Eu acho que ele não venderia por preço nenhum, dinheiro nenhum. Também ele ia fazer de propósito, para ser jocoso, né? É verdade. Ok, você pega algum objeto do seu amigo com a intenção de usá-lo, sem autorização dele, e você vai devolver. Ou você está até disposto a pagar pelo uso. Pode ou não? Não. Né? Vamos, sei lá, um exemplo. Você pega a bicicleta dele, dá uma volta e depois devolve. Pode ou não? Não. E se você quer pagar até para ele, dá 15 reais a hora. Se ele não concordar, não. Então, se você não tem a anuência dele, não pode. Sociedade, ok, genug bekommen wir uns kann, wenn ich das der in der Webseite und direkt lá referência bekomme offen na sua. Ok. Você pode roubar do seu parente, quer dizer, pegar alguma coisa sem a anuência dele, usar. Não. Mesmo que ele vai ficar contente se você usou. Não. Né? O que vocês acham? Ok. Então, assim, não pode. Você não pode pegar uma roupa do seu irmão e usar sem a anuência dele. Salvo se é costume vocês fazerem isso e trocarem entre si, se é um costume da casa e tal. Você tem certeza que não tem problema nenhum? Se você convence ele que fica melhor em você do que nele. Ok? Mas, assim, você não pode pegar uma coisa do outro e usar sem a anuência dele. Você pode falar o seguinte, você pode, por exemplo, falar, olha, eu vou pegar esse dinheiro do governo, que todo mundo rouba. Então agora que eu virei vereador, eu não vou nem roubar muito, é só um pouquinho. Tem gente que rouba 10 milhões, 20 milhões. Eu vou pegar só 100 mil. E ainda vou dar o dízimo para os pobres.
Pode fazer uma coisa dessa, não? Não, o que é pior é o imposto de renda. Aliás, Não não. é, porque eu não sou político, mas eu faço imposto de renda todos os anos. A gente minha recolhe, visão né? é pagar o menos imposto possível. E para isso eu tomo de algumas estratégias que não estão dispostas em lei. E aí? Né? Mas você não está perguntando para ninguém, Oh, você não está ok. tirando ninguém. Né? Ok. Se a gente pode, por exemplo, sonegar nessa pergunta. Isso a gente vai ver mais tarde, quando a gente falar das leis cíveis e tudo, a gente vai falar também sobre isso. Você pode sonegar. Você precisa pagar todos os impostos, ou você pode, sei lá, reduzir, né? A base de cálculo. Se pode ou não pode. Vamos falar sobre isso. Só um comentário, naquela última vez que roubaram lá em Brasília, juntaram o pessoal, dividiram dinheiro, e depois foi um camarada lá, ainda foi fazer uma oração para agradecer. É brincadeira, né? Mas no roubo daquele banco em Fortaleza, que eles fizeram aquele túnel, né, depois fizeram o filme do roubo. Diz que teve um deles que se converteu, né, numa religião e começou a dar altos dízimos, assim. Foi uma das coisas também que desconfiaram. Aí tinha que agradecer de qualquer forma, né? Eu consegui roubar. A pergunta é se a pessoa que está recebendo pode receber esse dinheiro. Mas o pastor falava, pelo menos no filme, o pastor falava, não é isso. Ele falava, não, então daqui. Não é isso, não, daqui. Então, a pessoa, na verdade, assim, não pode roubar com o intuito de distribuir depois o dinheiro, né? Não existe os aspectos favoráveis aqui não Rabino, no caso assim, ó, acontece muito. A gente fala assim, até pensa assim, ele é um idiota. Ele, sabe, caso assim, o cara perdeu uma maleta de dinheiro, aí o outro achou, foi lá, aí devolveu, né? A maioria das pessoas pensam, né? Aquele lá foi um idiota, ele achou, podia ter ficado, né? Infelizmente, Mas, a gente vive numa sociedade com os conceitos tão deturpados que as pessoas acham que esse que é o errado, né? Mas esse que é o certo. Ele tem que, é a obrigação dele devolver mesmo o dinheiro, né? Entendeu? O certo acaba sendo o errado sob os olhos da sociedade, né? Grande parte Exato. Então, a primeira lei do Shulchan Aruch é não tenha vergonha dos debochadores. Não precisa ter vergonha. Mas pode fazer parte da maioria. Não tem que se preocupar. Se for um valor pequeno, que você acha na sarjeta, uns R$10. Ou, se você achou, aí não é roubo. Mesmo valor grande, se você achou, não é roubo na rua. Certo? Mas assim, no caso que eu estou falando, essas pessoas não que acharam, foram devolver. Mas se você achar e souber quem é o... Assim, se ele tem alguns... Não, aí funciona da seguinte maneira a lei. Se esse dinheiro tem algum sinal que indica quem é o dono dele, então aí sim você deve devolver. Mas, normalmente, dinheiro não tem sinal, esse é o ponto. O garimpo, ele achou o dinheiro, aí ele devolveu esse dinheiro, né? Aí, passou na reportagem, depois o dono do restaurante agradeceu que ele precisava desse dinheiro, ofereceu emprego para ele e tudo. E, no caso, depois ele foi até perseguido. Os bandidos queriam correr atrás dele, sabe? Que roubaram esse dinheiro, queriam correr atrás dele. Que ele não pôde aproveitar essa oportunidade do novo emprego e teve que ir embora de São Paulo, sabe? Cuidado. Entendeu? Aconteceu isso com ele. No caso, outras pessoas também acharam e passaram, vontade, que achou esse dinheiro e tudo, entendeu? No caso, é um roubo, ele ter achado, se a pessoa achar e ficar... Não, veja, a lei fala o seguinte, se você acha um dinheiro, normalmente dinheiro é algo que não tem um sinal, não indica o dono. Porque dinheiro hoje está comigo, eu comprei aqui, ela comprou lá, então dinheiro é algo que circula, moeda circulante. Então você não tem prova. Mesmo que você assinou seu nome lá, você vai falar o número de série, mas pode ser que esse dinheiro eu já comprei aqui, ela comprou lá, não era mais meu. Então não tem um sinal. Mas, no caso do gari, eu não sei como é que foi. Pode ser que lá tinha estava dentro de alguma bolsa que indicava o nome. Os ladrões roubaram e esconderam exatamente onde era um cara morador de rua, ele e a mulher. E ele viu onde os caras esconderam. Ele pegou e devolveu. Ok, se você sabe, aí sim. Tinha o cartão do restaurante, um restaurante até japonês. Tinha então, cheque também, carimbado. Ok, então tinha um indício de onde que era, então aí sim você deve devolver. Mas se você não sabe... E os ladrões ficaram loucos da vida com ele, né?
Mas quando o senhor me fala isso, eu lembro de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Né? Não sei quem já leu. Brás Cubas está uma pinimba miserável, né? Falido. Ele está lá na praia, vê um saco do lado, abre o saco, tem uma verdadeira fortuna. Ele olha, não tem ninguém, pega, leva a grana. Né? Depois de um tempo, ele está andando na rua, acha uma nota, tipo assim, R$50. Ele pega a nota, escreve uma carta para o delegado, envia que vai dinheiro na dele, etc. E tal, e sai no jornal, a cidade de Brás Cubas. Por isso, aí eu acho que vale a intenção mesmo da pessoa. Né? O que está por trás do que ela está fazendo. Né? Porque ele poderia também ter devolvido aquela pequena fortuna que ele achou na praia, no saquinho, né, do lado dele. Exatamente. Muito bem. Então vamos ver aqui mais uma lei, só para a gente finalizar, que ele traz. Não, talvez em outro. ואף בישדו לו בוודאי שהם ידעו, על יום האדם יגזול וחלק מטלנים. גם מי שאין ניזם שמיעת כבשה בראשו, אסור לפגוע בהם. Você não pode também roubar para ensinar alguém a tomar conta melhor dos seus objetos. Né? Tem uma pessoa que todo o tempo ele é muito desleixado, vive perdendo as coisas. Né? Então você vai ensinar para ele uma lição. Então você levou aquele dia, né, e falou, cadê aquele teu caderno, aquele teu notebook que você... Ah, não sei. É melhor você tomar conta no próximo. Você pode perder também. Então você também não pode. E você mesmo que você tem intenção de depois devolver o notebook para ele, né? Você só rouba hoje para ele aprender e começar a tomar conta melhor do notebook. Sempre deixa aqui, sempre deixa lá. Aí um dia você pega, ele deixou ali, você esconde, vai devolver daqui uma semana. Também não pode fazer uma coisa dessa. Porém, uma pessoa que ele não tem capacidade de guardar seus bens. Ele tem alguma limitação, alguma pessoa... então é permitido que a sua família pegue sua propriedade para guardar. Então, de repente, isso é uma coisa prática. O pai de repente ficou louco, teve Alzheimer. Né? Como é que faz então? Ele tinha uma fortuna no banco. Ou ele deu alguma coisa nele que ele começou a queimar o dinheiro, Então você pode nesse momento pegar para... Então você pode, até que na justiça também existe, você interdita ele. Isso é uma coisa que pode ser feito, não é roubo. Agora você chega, papai, assina um papelzinho aqui, coisa besta, são as contas do mês, o cara vai lá e passa todas as propriedades para o meu nome. Eu sei que ele está incapacitado, só quero facilitar para mim na justiça. Não, então, se sua intenção é só facilitar, para não precisar interditar e fazer tudo isso, isso não tem problema. Se a intenção da pessoa é roubar os irmãos, aí já é roubo, né? Mas se é só para encurtar um trâmite burocrático, isso não tem problema. Né? אפילו צריך לקחת חפצים דרך גנבה, כמו שנשתבשה דתו עליו, ובזז רכושו, מותר לבנו ליטול רכוש אביו, בלי רשות בדרך גנבה, על מנת לשמור חפציו. Então tem esse pai que todo dia ele pega o dinheiro e joga pela janela, ganha $5.000. Então, o filho pode roubar o dinheiro do pai, o pai ficou louco, joga $5.000 pela janela. Pode? Não. Ele fala que pode. Não precisa nem acreditar, vai lá de noite. Não é roubo, você está protegendo o patrimônio do seu pai. Se ele for pegar para proteger o pai, tudo bem. Agora, se ele for pegar para levar o pai na miséria e ele usar, também também não deve, mas assim, se ele quiser, ele deve ter boa intenção de pegar isso, mas claro, vai cuidar do pai, né? Mas, Abino, eu vou para situações, acho, mais extremas. Meu pai é um alcoólatra, ou é um desvirtuado, o que for, ele vai levar minha família à penúria. Mas ele é dito um cidadão são, entendeu? Sim. É mais complicado, então assim, eu não sei como é que as leis aqui, tem que dar uma analisada, mas pode ser que uma pessoa desse tipo, que se tornou alcoólatra, então ele é considerado uma pessoa que naqueles momentos ele perde a consciência e também pode ser. Mas aí a gente teria que perguntar a algum rabino mais especializado nisso. Não sei. E se fosse
o meu melhor amigo e eu não soubesse, ele também estivesse morando longe da família dele e tivesse esse mesmo problema. Se tivesse tendo não estivesse bem mentalmente, como que ficaria eu sendo amigo dele, não conhecendo a família dele e ele jogando 13 mil todo dia pela janela? Como eu faço? Então, talvez, se você quiser ajudar ele, salvar para ele, para a família dele, creio que também seria positivo, como se eu estivesse no lugar do filho, né? Muito bem, pessoal. Então, se Deus quiser, a gente vai continuar na próxima aula. Infelizmente, vamos ter que ter um intervalo de novo de 2 semanas, porque a gente tem as festas, cai no domingo, eu não vou poder dar aula. Não, mas 2 domingos não tem, no terceiro. No terceiro domingo, se Deus quiser, não sei exatamente que dia que cai, em outubro. Não é da eleição, não. Deve ser o domingo da eleição. Não. São 2 domingos. Segundo domingo é eleição. Oi? Que dia que é a eleição? Dia 7. 7 de outubro? 14 tem um feriado. Ok, se vocês quiserem, eu estou aqui. 14 de outubro. No dia 12. 12 é sexta-feira. Então vai ser dia 14 de outubro, nossa próxima aula, ok? 14 de outubro, vamos estar aqui. Tudo bem. Ok? E aí depois a gente vai ter mais frequente, vai ter aula de hebraico que vocês pediram antes também, se Deus quiser. Então, bom. Tá bom? E é isso aí. Então, hoje, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. A gente amanhã acorda no Boa noite. Pessoal, boa noite. Até a próxima. Boa noite. Até a próxima. Vai lá, vai lá. Até a próxima. Elielson. Obrigado. Obrigado, Paulo. Alguém vai lá igual? Boa, hein? Próxima depois das festas, talvez eu consiga. Se quiser pegar no dia 9. Talvez eu consiga.